Olha, hoje em dia, quem não usa um chatbot de inteligência artificial para tirar uma dúvida rápida, né? É super prático. Mas e quando o trabalho exige mais? Quando a gente precisa de rigor, de profundidade, de confiança na informação. Aí, o jogo é outro. A gente precisa de um método diferente. E é exatamente disso que vamos tratar aqui. De um fluxo de trabalho que eleva a IA de um simples oráculo, que às vezes erra feio, para uma assistente de pesquisa precisa e realmente poderosa. O nosso roteiro de hoje está bem estruturado. Primeiro, a gente vai entender o problema dos chatbots comuns. Depois, vamos botar a mão na massa e construir a base de tudo, o nosso acervo de conhecimento. Em seguida, vem o coração da nossa conversa, que é o fluxo de trabalho profissional em 3 passos. Daí, a gente vai para a parte mais legal, ver como transformar essa pesquisa toda em resultados práticos, em coisas incríveis. E para fechar, vamos pensar um pouco em como isso tudo muda a nossa forma de enxergar a pesquisa. Vamos começar com uma experiência que, olha, acho que muita gente já teve. Sabe quando você faz uma pergunta para uma IA, recebe aquela resposta super confiante, bem escrita, e só depois vai checar e descobre que era pura invenção? Pois é, esse fenômeno, a tal da alucinação, é o nosso ponto de partida. É por causa dele que a gente precisa de uma abordagem profissional, que não é só um jeito melhor de fazer, mas uma verdadeira necessidade. E aqui está a diferença fundamental. Pensa assim, um chatbot genérico nada num oceano de dados da internet sem filtro. Por isso ele é criativo, mas não é confiável. Já uma ferramenta como o Notebook Elime, ela trabalha dentro de uma biblioteca que a gente montou. As respostas não vêm do nada, elas são construídas exclusivamente com base nas fontes que a gente forneceu. Isso muda completamente o jogo, porque cada informação é precisa e, mais importante, rastreável. A gente sabe de onde veio. E esse exemplo aqui é a prova disso em ação. Fizeram uma pergunta sobre um assunto que não estava nos documentos carregados, e o que a ferramenta fez? Ela não inventou. Ela admitiu: olha, o material que você me deu não fala sobre isso. Essa honestidade, essa capacidade de dizer eu não sei, é talvez a característica mais sofisticada e que mais gera confiança numa IA para pesquisa. Ok, entendida essa diferença, a gente pode ir para o primeiro passo prático do nosso fluxo de trabalho: montar a nossa base de conhecimento. É aqui que a inteligência humana é fundamental. A escolha, a curadoria das fontes, é o que vai definir a qualidade do projeto inteiro. Isso nos leva a um princípio clássico da computação que se aplica perfeitamente aqui: garbage in, garbage out. Ou seja, se entra lixo, sai lixo. A IA funciona como uma lente de aumento. Se a gente alimentar o sistema com fontes ruins, desatualizadas, enviesadas, ela só vai cuspir conclusões ruins, só que mais rápido. A seriedade acadêmica do nosso resultado é definida nesse exato momento. E o legal é que dá para trabalhar com todo tipo de material. A pesquisa hoje não está só em PDFs, né? Ela está em vídeos de palestras, em transcrições de podcasts, em sites. Ao juntar tudo isso, a gente cria uma base de conhecimento muito mais completa, que reflete de verdade o estado da arte de um assunto. Então, o nosso papel como pesquisador passa a ser o de um curador estratégico. A ideia é cruzar informações, pegar o rigor de um artigo científico, juntar com a clareza de um vídeo explicativo e a visão atual de um post de blog. É essa mistura de diferentes fontes que nos dá uma compreensão realmente sólida e completa do tema. Bom, com a nossa biblioteca de fontes selecionada a dedo, chegou a hora de interagir com esse material de forma inteligente. Vamos detalhar agora o fluxo de trabalho de 3 passos que transforma essa coleção de documentos numa verdadeira máquina de gerar insights. São passos simples na teoria, mas que dão resultados extremamente sofisticados. O processo tem 3 momentos. Primeiro, a validação, onde a gente usa a própria IA para checar a qualidade do que a gente selecionou. Segundo, a configuração, que é quando a gente diz para a IA qual chapéu ela deve vestir, qual persona ela deve adotar. E terceiro, o questionamento com precisão, uma técnica para extrair as respostas mais diretas e relevantes possíveis. E aqui vai um dado que, olha, é de assustar, mas que mostra a importância do primeiro passo. A maioria das pessoas, 9 em cada 10, simplesmente pula a etapa de validação. Isso é como construir um prédio em cima de areia movediça. É essa checagem inicial que vai garantir a solidez de todo o projeto. E uma forma bem prática de fazer essa validação é pedir para a própria IA criar uma tabela de análise das fontes, como essa aqui,
Com um único comando, a gente consegue mapear tudo. A data de publicação nos diz se a informação é recente, as credenciais do autor, se a fonte é confiável, e o tipo de fonte nos ajuda a saber o peso de cada documento. O segundo passo é dar uma personalidade para a IA. Em vez de uma voz genérica, a gente pode instruí-la a agir, por exemplo, como uma analista acadêmica supercrítica, procurando falhas nos argumentos, ou como uma professora que simplifica conceitos complexos. Essa calibragem da persona faz com que as respostas venham no tom e com o foco que a gente precisa. E isso nos leva à técnica mais avançada desse fluxo, o que a gente pode chamar de controle cirúrgico. O jeito mais simples seria deixar todas as fontes ativas sempre, mas isso dilui a resposta. A abordagem profissional é outra. Para cada pergunta, a gente seleciona apenas as fontes que importam, garantindo uma resposta super focada e sem ruído. E como a gente faz isso? Começando com uma pergunta sobre as próprias fontes. Em vez de ir direto ao ponto, a gente primeiro pergunta para a ferramenta: Ei, de todo esse material que eu te dei, quais documentos falam especificamente sobre usar IA para otimizar e-mails? A IA vai agir como uma bibliotecária e apontar os documentos certos. O nosso trabalho, então, é desmarcar todo o resto e deixar só aqueles selecionados. Isso cria um espaço de trabalho temporário, super focado, que força a IA a dar uma resposta com o máximo de profundidade. É um ajuste pequeno, mas que tem um impacto gigante na qualidade do resultado. Certo. Com esse método de pesquisa rigoroso já internalizado, a gente chega na fase de produção. Como que a gente pega essa base de conhecimento tão bem trabalhada e transforma em resultados finais, em coisas que comunicam essas ideias de um jeito eficaz e inovador? A grande sacada aqui é a variedade de formatos que a gente pode criar. Não precisa ser só um relatório em texto. A mesma base de conhecimento pode virar vários produtos diferentes, atingindo públicos diferentes nos formatos que eles preferem. Imagina só. Pegar um monte de artigo científico denso e, com um comando, transformar tudo num guia de estudos interativo. O sistema pode criar um glossário, resumir os pontos principais e até gerar um quiz para testar o conhecimento. A gente sai do consumo passivo e vai para o aprendizado ativo. O que tal transformar a pesquisa num formato de áudio? A gente pode pedir para a IA criar o roteiro de um bate-papo entre duas pessoas que debatem as nuances dos documentos. Isso vira um material de estudo que dá para ouvir no trânsito, por exemplo, otimizando o tempo. E para quem precisa de um impacto visual, a base de conhecimento pode virar o roteiro de um vídeo animado. A IA pode resumir os pontos-chave, escrever a narração e até sugerir os visuais. Uma coisa que antes levaria dias e uma equipe inteira, agora pode ser prototipada em minutos. Quando a gente soma tudo isso, fica claro que estamos falando de uma mudança de paradigma. A gente está saindo daquele modelo simples de pergunta e resposta com a IA e entrando numa era de cocriação de conhecimento. A interação vira um diálogo e não mais uma simples transação. Então, a ideia central é essa inversão na dinâmica. A IA deixa de ser uma caixa preta passiva que nos dá respostas e se torna um sistema de pesquisa ativo, transparente, que é o tempo todo direcionado e refinado pela nossa inteligência. Quem está no comando é o pesquisador. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Com ferramentas que nos dão esse nível de controle, essa história de que a IA vai substituir o trabalho intelectual parece meio simplista, não acha? Talvez a pergunta mais correta seja: será que a gente não está vendo nascer a ferramenta mais poderosa já criada para amplificar a inteligência e a criatividade humana? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do trabalho do conhecimento.